Muito bem, meus amados irmãos e amigos, aqui está a palavra do Senhor. João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Glória a Deus. Meus irmãos, uma palavra maravilhosa, sem menor dúvida, a palavra de Cristo, ela traz a cada um de nós o incentivo, traz a inspiração, a determinação que a gente tem que ter para servir a Deus. Aqui está esse trecho tão importante da palavra do Senhor, que a gente falando de uma árvore, que é plantado, a gente planta uma árvore que depois está no jardim, assim comparando com esse trecho que Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum pode dar frutos se não tiver na árvore, na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem na pessoa de Cristo. Agora, imaginemos se nós plantasse, ou eu plantasse, você, uma árvore em nosso jardim, em frente à nossa casa. Depois, passado de uns tempos, a gente decidisse que ela ficaria melhor na parte dos fundos da casa. Então, passa-se alguns meses e a gente volta a plantar a árvore novamente na parte da frente da casa. Você já imaginou? Esta árvore não somente teria dificuldades para crescer, como lutaria muito para sobreviver. Algumas pessoas são assim com Deus. Decidem ir à igreja, ler a Bíblia e orar regularmente. Fazem isso por um mês, depois se retiram e desaparecem por alguns meses. Então voltam, depois de um tempo, mais uma vez retiram-se para a vida que levavam anteriormente. Eventualmente elas voltam, mas procedendo assim, observe bem, nunca irão crescer espiritualmente. Jesus falou, dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. João capítulo 15, versículo 4. Este é o segredo do crescimento espiritual, é permanecer. Aleluia. E permanecer significa ficar no mesmo lugar, insistindo e persistindo. Para os que creem, significa manter uma relação inabalável com Deus. Significa regularidade, consistência, e resulta na produção de frutos que permaneçam. Meus irmãos, outra maneira de permanecer é andar com Deus. Por exemplo, João capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Glória a Deus. Você permanece em Cristo, tem que andar como ele andou. Andar significa estar em constante movimento, e significa ter tempo para a palavra de Deus e para a oração diária. Se você está muito ocupado, acorde mais cedo,
vá para a cama mais cedo também. Você encontrará tempo para o que é importante. A videira, glória a Deus. A verdadeira marca da conversão é o teste do tempo e dos frutos em nossas vidas. Você tem produzido frutos espiritual? Tem, meu irmão? Se não, preste atenção. Uma árvore no jardim, que nós colocamos nossa mensagem aqui, que diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, no Salmo 92, versículo 12. É a palavra do Senhor. Esta é a bênção de nosso Pai Celestial. Então, ou talvez ele será como a árvore plantada junto à corrente de água, que dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículo 3. Meus queridos irmãos e amigos, aleluia. Uma árvore no jardim. É um homem, uma mulher que está no jardim de Deus, está servindo a Deus. Homem ou uma mulher no jardim do Senhor, no jardim de Deus. Então isso quer dizer, meus amados irmãos, que a criar a uma imagem de santo, né? Uma imagem de santo de Deus, de homem de Deus, uma vida santa para servir ao Senhor, é bem diferente do que muitos pensam, porque quando nós estamos no jardim de Deus, nós temos que ter nossos frutos, e a primeira coisa é o aroma, porque tem as flores, no jardim sempre tem flores, e assim, meus irmãos, aleluia, é viver uma vida regularmente abençoado por Deus. Uma situação, meus amados irmãos, que a gente entende da palavra de Deus, como aqui está escrito, podemos observar, é que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então pare para meditar. Imagine, como nós já falamos, se a gente planta uma árvore na frente da casa, depois decide tirar e colocar lá no fundo da casa, depois volta novamente lá para frente, aquela confusão. É uma árvore que não vai crescer, ela vai lutar muito para sobreviver, porque nessas mudanças não é brincadeira. Assim também é a vida daquele crente, daquela irmã, daquele irmão que está no jardim de Deus, que de repente ele decide sair, passa uns dias fora, uns dias dentro da igreja, depois fora novamente. Essa pessoa não pode crescer espiritualmente. É lamentável, por isso que nós temos que ter cuidado, para que a gente permaneça sempre servindo ao Senhor, para que nossas flores venham com o aroma celestial, os nossos frutos que venham brotar, nossos trabalhos, nossas lutas, que sejam visíveis aos olhos dos homens e de Deus, para que a gente possa glorificar a Deus, como disse Jesus, para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, fazendo isso, fazem por um mês, 2 meses, tem pessoas que depois voltam, mais um mês, às vezes não voltam mais. Procedendo assim, nunca irão crescer espiritualmente.
Então Jesus falou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se não estiver na videira. Então cresça espiritualmente, meu irmão, aceite a verdade, ande com Jesus, glorifique o Senhor, esteja sempre presente na casa de oração, servindo a Deus, andando com Deus, que esse é o nosso caminho, enquanto nós estivermos por aqui, porque às vezes a gente está bonzinho e morre de repente, ou pode acontecer também com mais demorado tempo, mas é certo que a gente vai partir para a eternidade. Enquanto isso, acontece que nós temos tempo para servir o nosso Deus. E eu convido a você para estar sempre buscando a presença santa do Senhor. Enquanto é tempo, como diz a palavra de Deus, vamos conhecer e prosseguir nesse conhecimento de nosso Deus, tá bom? Este é o segredo do crescimento espiritual, é permanecer com Jesus. Permanecer significa ficar no lugar, aguardando. E a Bíblia diz: bem-aventurado quando o Senhor vier, achar fazendo assim, tá bom? Então, para os que creem, significa manter-se uma relação inabalável com Deus. Aleluia! Significa regularidade, consciência, e resulta na produção de frutos que permaneçam para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Querido Deus e Pai que está no céu, te peço em nome de Jesus, venha abençoar poderosamente, Pai querido, os nossos amados irmãos que nos ouvem neste horário, todos os nossos radiovintes. Te peço e te agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, e em o nome de Jesus continue glorificando o santo nome do Senhor.